E como nós tínhamos dito, vamos começar agora uma mesa redonda muito especial. Tenho convidados muito especiais aqui ao vivo. Como você já viu, Alcides Torres, da Scott Consultoria, está conosco. Aqui nos estúdios, o Humberto Iuli, da Associação do Novilho Precoce do Mato Grosso do Sul. João Pedro Cuti Dias, consultor de agronegócios do Canal do Boi. E o jornalista Jorge Zaidan, aqui do Canal do Boi, meu colega. Também participa dessa mesa redonda o Hernani Klein, ele que é da Klein Agribusiness, corretora, vai falar sobre custos de milho, soja, custo de produção para a pecuária durante essa mesa redonda. Quero dar uma boa tarde geral a todos agora, o pessoal que está conosco aqui nos estúdios, Humberto, João, Jorge, boa tarde. Uma ótima tarde a vocês. Boa tarde ao Alcides Torres. Como o Alcides Torres está no nosso online aqui, está no nosso link, Alcides, sempre um prazer tê-lo aqui conosco na programação do Canal do Boi. E eu estava aqui olhando alguns valores, principalmente em relação ao que aconteceu no fechamento da última semana. Nós tivemos elevações em praticamente todas as praças que acompanhamos aqui no Canal do Boi. De acordo com o indicador CPEA-Exalc, teve uma alta de 2,84%, chegou a pouco mais de R$ 287 arroba, recorde nominal, se eu não estou enganado, o valor nominal foi recorde, minha produção está me avisando. Temos negócios aí para a posição de novembro, agora na B3, na casa de R$ 297. Que boi é esse, Alcides Torres? O que vem acontecendo com o mercado? Preços em alta, mas tem gente tendo boi para conseguir fornecer, para conseguir aproveitar o preço. Boa tarde, seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde aí os que nos assistem. Saúde para todo mundo. É isso aí. Hoje, para você ter uma ideia, Fabiano, a Scott Consultoria monitora aí entre 32 e 35 praças pecuárias. O preço subiu em todas elas. Hoje foi um dia exuberantemente bom, tá? E o problema é o que você disse, não tem boi, não é? Não é que não tem boi, tem menos oferta do que o mercado está querendo comprar, tá? Então a expectativa é de preços firmes, né? Com tudo que está acontecendo aí, a pecuária está num bom momento. Se bem que, como você vai focar em custo de produção, os custos de produção também subiram. Estou agora conversando com o Humberto Iuli, é o nosso convidado aqui nos estúdios. Humberto, um prazer tê-lo aqui no Canal do Boi, no Agricultura BR. Humberto, essa situação hoje para o pecuarista, principalmente o pecuarista que participa de uma associação importante como essa que você representa, do Novilho Precoce, como é que vem a relação de comercialização dos animais prontos? Boa tarde. Boa tarde. A gente vem um cenário muito otimista de preços aí, né, e de oferta reduzida. Então, nós acreditamos que o preço seja firme aí, Bruce. Agora para novembro e dezembro, tendência de alta, a gente acredita aí, né? Como é que vocês têm conseguido, neste momento, absorver a alta que já vem durante todo o ano? Inclusive, o Zaidan vai falar o número, acho que é 30% de alta, o Zaidan, do acumulado do ano, até setembro? Até setembro, né? Até setembro, 30% de alta. Como é que os pecuaristas conseguiram absorver essa melhora no valor praticado? Quem vem do ciclo do pecuarista já tendo o abate previsto agora, né, para essa época do ano, a partir de agosto, setembro, outubro, novembro, né, seria o segundo semestre, conseguiu pegar toda essa alta do boi, né? E quem não se preparou mais para trás lá para ter esses abates, ficou mais difícil porque os custos aumentaram junto com o preço da arroba, né? Muito bem. João Pedro Dias, a gente tem falado disso já há bastante tempo. Como que se avalia o momento atual hoje para a pecuária brasileira nessa relação que nós temos visto? Inclusive na semana retrasada, final da semana retrasada, eu já tinha ouvido falar de negócio a R$300 arroba esporádico, uma coisa meio fora da curva, mas no Mato Grosso do Sul já tinha alguém fechado nesse patamar. Olha, Fabiano, a grande questão é o seguinte, você tem um momento extremamente oportuno em termos de exportações. A entrada no mercado da China no mercado, ela provocou uma revolução, ela precisa muita carne e a carne bovina hoje disputa mercado com a carne suína lá. O chinês está aprendendo a comer carne vermelha e o Brasil aproveitou disso. De uma hora para outra nós estamos com 37 frigoríficos habilitados. A preocupação que eu tenho, até gostaria de compartilhar com o Alcides,
Hoje nós estamos vendo, assim como o dólar subiu de uma maneira abrupta, está caindo de maneira abrupta também, em função de vários fatores. Biden nos Estados Unidos, vacina contra a Covid, uma série de coisas, está puxando o dólar para baixo. Os frigoríficos exportadores trabalham com um cenário de dólar próximo de 5,10 a 5,20, ou eles ainda esperam que o dólar volte aos patamares que estavam lá, Alcides? Bom, boa tarde, João. Boa tarde, Humberto. Essa queda realmente ela foi dramática, não é? 5,76. Eu dei uma olhadinha que estava 5,26, está caindo mais ainda. Não, os frigoríficos, eles não... O plano de exportação deles, com dólar em torno de 5, na faixa entre 4,5 e 5, vamos dizer assim, a viabilidade de exportação ela não está condicionada a um dólar aí perto de R$6, viu, João? Então, na verdade, o dólar nesse patamar, ele que é o grande incentivador da exportação, né? Porque a nossa mercadoria fica muito competitiva no mercado internacional. Você falou aí, nós temos 37 plantas habilitadas e os Estados Unidos têm 98% das plantas habilitadas, tá? E nem por isso afetou o nosso desempenho. Isso deve continuar assim, porque a peste suína africana, essa grande questão, não foi resolvida pelos chineses e a doença está se alastrando, né? Hoje a gente já tem até casos na Europa Oriental, é preocupante, viu? Ou seja, a estrutura de mercado, da cotação no mercado interno, o ciclo de alta de preço, ela permite que o boi venha nessa toada de alta. Tivemos aí grandes dúvidas, grandes hesitações no começo da pandemia, março, abril e maio, o que fez com que faltasse boi agora, boi confinado, boi produzido intensivamente. Tivemos aí o estímulo da exportação. E o ano que vem, né, que é a grande questão, o cenário deve continuar desse jeito. O que pesa no horizonte, as nuvens cinzas no horizonte, é o tamanho da crise econômica, o tamanho da recessão e o que deve acontecer com o consumo pós-fim do auxílio emergencial. Jorge Zaidan, vocês, nesses anos todos de cobertura, vou chamar até de professor Jorge, né, pelo tempo que a gente está aqui junto, mas nesses anos todos de cobertura do setor pecuário, você já viu um cenário como esse, com tantas variáveis presentes para as negociações do pecuarista brasileiro? Fabiano, bom, boa tarde a todos, boa tarde ao nosso parceiro Alcides Torres, diretor e analista da Scott Consultoria. Primeiramente, não me considero professor de nada e nem tenho a pretensão de ser também, Fabiano. Mas consegue. A gente entrevista, ouve muito e procura passar. Esse é o nosso papel, né, João Pedro? Não vi um cenário tão positivo como esse. Tem uma alta forte nos custos de produção, mas as pessoas com quem eu tenho conversado dizem o seguinte, que essa alta está plenamente dentro do avanço da alta nos preços do boi. Ou seja, quem está vendendo, quem tem boi, você mesmo disse, né? A questão é quem tem boi para aproveitar esse momento. Quem tem boi para aproveitar esse momento está tendo uma margem. Aquele que usou mais tecnologia, aquele que soube gerenciar mais os seus custos de produção, esse tem uma margem maior. Aquele que não foi tão eficiente na gestão dos custos, mesmo assim ainda tem também uma margem, só que uma margem menor. Então estamos vivendo uma situação diferente de todas aquelas que a gente viu. Acho que o Humberto tem mais propriedade, Alcides Torres também, para dizer sobre isso. Nós que acompanhamos, né, João? O João tem as crias dele lá em São Gabriel do Oeste, né? Eu que sou urbano, mas vocês têm muito mais condição de ver. Mas eu não presenciei isso e acredito que, porque nós contamos hoje com dois parceiros, você sabe muito bem, Fabiano, João Pedro também, que são a Scott Consultoria, nós divulgamos as análises diariamente no programa Mais Pecuária, e tenho também o GPB,
o Grupo Pecuária Brasil através do seu balizador. Inclusive, sexta-feira, né, João? Demos o balizador de preços com números muito expressivos. E nas conversas do grupo lá, de pessoas coligadas ao GPB, o pecuarista tem a estimativa de mais valorizações. Quer dizer, para eles há espaço ainda para mais crescimento no preço do boi gordo. E eu queria saber do Alcides, que falou que das 30 e tantas praças, todas elas tiveram alta, quanto é que chegou o boi em São Paulo hoje, o Alcides? Porque semana passada nós demos do GPB, que é o pecuarista que informa o negócio que ele fez, R$ 295 por arroba. Quanto é que foi o boi hoje em São Paulo, o Alcides? O Jorge, o levantamento de hoje ele aponta uma referência de preço boi mercado interno em R$ 285 a arroba e boi mercado externo 290 a R$ 295 a arroba. Tá? O mercado está realmente estilingado, tá? Cotação batendo no teto. Agora a aposta é quanto tempo que isso aguenta essa firmeza, né? Verdade. Humberto, essa pergunta do Jorge é bem interessante. Ele pontuou como que o pecuarista tem sentido isso. Como é que você avalia os valores que você está conseguindo comercializar, os seus colegas de associação? Esse valor, você acredita que sobe mais? Vocês têm negociado para fazer com que suba mais? Como é que tem funcionado isso para o pecuarista aqui do Mato Grosso do Sul? Os valores nós nunca tivemos, né, na pecuária e, assim, eu acho que o que a gente está fazendo é fazendo os produtores comercializando devagar, porque nós não sabemos qual vai ser o limite máximo, né, que esse boi vai bater. Então, acho que devagar vai realizando os lucros, né, vendendo os bois e fazendo sua média subir para cima de valor vendido. E aí a tendência da média ser muito padronizada de todos os produtores. Como que dá para melhorar? Inclusive, nós temos, né, durante a nossa programação aqui, principalmente na Agricultura BR, o Marcos Fava Neves, professor, é um dos colunistas, ele sempre tem falado o seguinte, para que o produtor, o pecuarista, Alcides, ele se torne melhor antes de se tornar maior. Ele está sempre apontando que tem uma inflação aí dentro do setor do agronegócio, principalmente quando se fala de terras, quando se fala de alguns insumos que a pecuária demanda. Como é possível ficar melhor hoje nessa produção, Humberto? Assim, os custos estão, principalmente o boi hoje é muito dependente do milho, né? Sistema mais intensivo. Então, assim, o que o Zaidan falou foi muito importante. Quem fez alguma forma de conseguir segurar seus custos, hoje realmente está realizando um grande lucro, né? Comercializando os bois, tendo um custo de produção um pouquinho menor. João. Humberto, eu queria perguntar a você o seguinte, à medida que você tem aumento nas exportações e a previsão do próximo ano é extremamente positiva em função que os concorrentes nossos estão com problema, a Austrália está com problema, então os frigoríficos que são habilitados para exportar e mesmo os mercado interno, porém que atingem nichos de mercado, que hoje o nosso consumidor também está querendo um animal novo, uma carne vermelha, suculenta, ele não quer uma carne de boi velho, né? Isso. Esses frigoríficos procuram hoje a associação, os colegas de vocês da associação, para fazer um programa ao longo do ano, porque hoje quando a China entrou no mercado, ela mudou a regra, ou seja, ela quer boi de janeiro a dezembro. E isso precisa haver um planejamento, precisa ter uma atenção de todos os aspectos, desde o bezerro, a recria, a terminação, tem que ter uma organização. Existe essa preocupação, você sente isso no mercado, que os frigoríficos estão se preocupando em chegar um momento de fazer uma parceria com o pecuarista, uma parceria ganha-ganha, ou seja, os dois vão ganhar, mas porém pensando de janeiro a dezembro, não apenas em safra ou entre safra. Sim, sempre tem, hoje já se ocorre uma leve diferenciação, né, de preço pago pela indústria dos animais mais jovens, né, para os animais de mais idade. Então, assim, é difícil, né, conseguir ter essa padronização vamos falar de números de abates o ano inteiro, porque assim, automaticamente, vamos dizer que teria o boi de pasto e depois o boi de
de semi-confinamento, de confinamento, esse sim você consegue ter o ano inteiro. Mas assim, já o boi de pasto na segundo semestre, já fica mais difícil. Hoje tem integração que ajuda bastante isso aí, mas também as janelas são muito curtas, né? Então, e a associação tem feito essa negociação para conseguir um diferencial nesses animais de mais qualidade, prezando idade e acabamento e padronização do lote. Zaidan, essa última semana, você recebeu no programa Zebu para o Mundo o Laucídio Coelho Neto, pecuarista, ex-presidente da Acrisul. Tive a honra de ser convidado, participei um pouco também desse programa, e eu lembro dele ter falado algumas questões a respeito do momento do boi, o preço do boi, e o que se espera para o próximo ano. Se eu não estou enganado, o preço para maio estava, naquele dia, R$ 272,50, algo nessa faixa, e ele dizia que esse valor seria justo e poderia subir mais, né? Qual que é o seu entendimento desse momento? Porque o pecuarista também tem uma recuperação de perdas de anos anteriores, né? A gente sempre fala em ganho, mas também uma recuperação de perdas, de achatamento que vem tendo na produção pecuária desde 2003, 2004. O contrato futuro para maio, o Alcides pode confirmar e dar mais precisamente, mas acho que fechou em 275, João, não sei, para maio. Próximo, foi isso. O contrato negociado sexta-feira fechou para maio 275. E a observação que a gente fez, o João também, é de que hoje nós estamos nessa carência, falta de boi total. O Alcides disse bem, tem boi, mas a oferta é bastante pequena. E para maio do ano que vem, nós estaremos já no pico da safra, ou seja, o boi de capim, que começa a ser trabalhado agora, vai estar com um número maior. Mesmo assim, o mercado não se arrefeceu tanto, está com uma arroba de 273, 275. Eu perguntei para o Laucídio, tá bom esse preço para maio? E ele acha que não, que tinha que ter um pouco mais. Nós lembramos, João, que em novembro do ano passado, quando o boi começou a subir assim 5, 10 reais por dia, né, Alcides Torres? A gente se baseando pelos números da Scott Consultoria, mas não é possível, 10 reais subiu hoje em tal lugar. E aí as pessoas começaram a falar, bom, e agora? Chegou a 230, chegamos no limite máximo, hoje nós estamos nos 300. E aí o Laucídio Coelho, que tem 60, não sei quantos anos de pecuária, família tradicional, disse o seguinte, que em novembro do ano passado já era para estar nessa casa aí de mais ou menos de 300 reais, em função de tudo aquilo que se perdeu na pecuária em anos anteriores. Represado. Exatamente. Que o pecuarista perdeu muito e que não seria demais imaginar no ano passado, um ano atrás, o boi nessa faixa de até 300 reais. Certo, senhores, Alcides. Olha, nós vamos para o intervalo comercial. Depois do intervalo, eu vou fazer um paralelo sobre a questão de previsibilidade. Vou trazer aquelas questões que são ligadas muito ao mercado da soja, em relação a se saber qual que é o tamanho da produção, se ter uma ideia de como que vai ser essa demanda. E claro que você tem os fatores econômicos, né, financeiros, como dólar e outros elementos que acabam determinando o preço também, mas se na pecuária hoje dá para pensar numa previsibilidade em relação à oferta de animais, e a gente vai trazer a participação também do Hernani Klein, da Klein Agribusiness.